Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, hoje iniciamos a primavera, mas o tempo bem fora do comum, né? E estamos no 25º domingo. O Evangelho é um Evangelho tão bonito e que provoca sempre uma reação de indignação nossa quando vemos que o patrão da vinha deu a recompensa para aqueles que trabalharam 1 hora, como para aqueles que trabalharam o dia todo. Mas ele é um Evangelho cheio de luz, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de esperança para todos nós. Aleluia, aleluia. Vinde abrir o nosso coração, ó Senhor, abrir o nosso coração. E então do vosso Filho a palavra poderemos acolher com muito amor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está mesmo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. É claro, irmãos e irmãs, que esse Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo e ele é um grande desafio
para a compreensão e para a aceitação, porque a nossa lógica, claro, é aquela da proporcionalidade: trabalhou mais, ganha mais, trabalhou menos, ganha menos. Qual é a lógica de Deus? O que está por trás desta parábola de Jesus? Ele quer mostrar que o Evangelho foge das regras humanas, que a justiça de Deus não é justiça, é misericórdia, é bondade, que a salvação é gratuidade de Deus, que ninguém compra, ninguém paga, e que vale a pena, mesmo que na última hora, dedicar-se ao reino de Deus, mas vale a pena também dedicar-se ao reino de Deus desde a primeira hora. É claro, o capítulo 19 é o que antecede essa parábola. Jesus fala ali do divórcio, e depois vem aquele jovem e pergunta, um jovem muito rico, o que devo fazer? E um jovem bem educado, bem criado, observante da lei, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus lhe disse: observa os mandamentos, mas isso eu já faço. Então vai, distribui os teus bens para os pobres, e depois vem e segue-me. E este jovem foi embora muito triste, porque não conseguiu seguir Jesus. Então vem a pergunta pela recompensa dos que seguem Jesus. Vai dizer, o último versículo, capítulo 19, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, e conta esta parábola. Mas essa dificuldade já aparece no profeta Isaías, o terceiro Isaías, Isaías 55, quando o profeta diz: os caminhos de Deus não são os caminhos do ser humano. Nós gostaríamos de tomar Deus e encaixotá-lo ou enquadrá-lo no nosso modo de ver, de pensar e de agir, mas ele não vai ficar ali dentro dos nossos esquemas. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, já dizia no profeta Isaías, pelo menos 5 séculos antes de Cristo. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos, eles estão acima dos vossos pensamentos, quanto o céu está acima da terra. A imensidão do coração de Deus, nós não conseguimos compreender. Mas nós cantamos no Salmo: o Senhor está próximo daquele que o invoca. E na carta aqui de São Paulo aos Filipenses, uma carta da prisão, Paulo está escrevendo e vai dizer claramente para todos nós: só uma coisa importa, é viver à altura do Evangelho de Cristo, não de tradições e coisas, de falsas religiões que são manipulações baratas de Deus, que vem por todo lado, que ninguém mais se salva. Não é por ali, é o Evangelho, é essa palavra do Evangelho. Onde é que está a lógica desse Evangelho? É claro que na origem dessa parábola que Jesus está contando, ela era do patrão generoso, ela era aplicada aos judeus compatriotas de Jesus, que eles se fechavam no seu mundo religioso, pensando que só eles são filhos de Deus, só eles têm a salvação, só eles merecem a salvação, e repeliam os pagãos. Basta imaginar que, por causa das leis religiosas, no templo havia várias placas, tabelas que dizia: o pagão não pode passar deste limite sob pena de morte, podia ser morto na hora, porque é um impuro, que deve ser destruído, como muitos pensam ainda hoje. É claro que aqui então, para esses judeus que não aceitam os que não são judeus, Jesus conta essa parábola e mostra que esses que não têm uma tradição que vem desde Abraão, mas que estão entrando na igreja agora, eles têm a salvação de Deus. Depois, então, esses últimos que entraram agora, também têm a salvação, a recompensa, o amor, a misericórdia de Deus. E depois esta parábola serviu de catequese para as comunidades cristãs, quando elas eram compostas, primeiro para os judeus, agora para a comunidade cristã, no tempo do evangelista,
essas comunidades eram compostas por pessoas que vinham do judaísmo e por pessoas que vinham do mundo pagão, estrangeiros, e por ali também, então tem a mesma lógica. Não é que aqueles que vêm da outra religião têm mais méritos, mais direitos diante de Deus, não é isso? E então os chamados ali na catequese primitiva cristã, os chamados da primeira hora são os fariseus, cumpridores da lei, rigorosos cumpridores da lei mosaica, os doutores da lei, todos os judeus, como povo eleito e herdeiro das promessas divinas. E acreditavam que eram só eles. Os chamados da última hora são os não-judeus. Então, pertencer à comunidade de Jesus não é privilégio de um povo, de uma raça. É ali que se abre. E já começa no profeta Isaías essa compreensão do Deus, um Deus universal, que ama, que quer salvar a todos, e tem misericórdia por todos. A salvação é um presente de Deus que chama todas as pessoas para entrarem na hora em que se deixarem encontrar. A parábola, é claro, ela nos convida a colocarmos os olhos naqueles últimos que, perguntados, por que estáis aqui o dia inteiro desocupados? Por que ninguém nos contratou? Veja, já naquela época tinha esse problema de desemprego, as terras concentradas, assim por diante. Então, um que não tem o trabalho, é fácil imaginar um trabalhador, um pai de família, que está esperando um trabalho e tem que voltar para casa sentindo-se inútil, falido na missão de colocar um pouco de pão na mesa. Esse Deus que fala desde o Antigo Testamento, nos Salmos, esse interesse que Ele tem por todos os filhos, como os brotos sentados ao redor de uma mesa, mas sem pão. Então o Evangelho nos convida a colocar os olhos nesses últimos. E o patrão, ele vai. Poderíamos, qual é a lógica que tem o patrão contratar empregados às 5 da tarde, às 6 horas já escurece, é como se apagasse a luz. Nessa altura desse hemisfério ali. 6 horas escurece, que sentido tem? Qual é o proveito, qual é o lucro que vai ter o patrão em ter esses trabalhadores que vão chegar lá, vão receber as ordens e vão começar a trabalhar e já terminou. Quando começam, já terminou a jornada. Qual é o lucro que ele tem? O patrão não vai ter lucro nenhum. Mas aqui ele está olhando não para o seu lucro, mas para o rosto deste falido, para que ele possa estar olhando mais para ele, que está sofrendo essa situação. Então, por isso, esse evangelho, quando começa o evangelho, dizendo que esse patrão saiu de madrugada, essa madrugada nos lembra aquela criação da luz, a primeira manhã da história, a primeira madrugada. Da escuridão era noite e veio dia, a madrugada da criação do mundo. Esse patrão que sai à procura, é Deus que sai à procura de cada um de nós, desde o início da criação, desde a primeira madrugada, e sai, continua saindo, e vai, vem para nos chamar, para trabalhar na vinha, no reino de Deus. É isso que Ele quer, porque nos ama a todos e quer salvar a todos. Por isso que esse aspecto que deve nos chamar o patrão, ele vai muito além
da justiça, ele vai para a bondade, ele vai para a misericórdia. E não tem outra maneira de sermos salvos senão pela bondade, pela misericórdia de Deus. É claro que aqui a justiça humana, ela fica bem aquém daquela bondade de Deus. O homem, nesse caso aqui, mais pobre, estava sem contrato por Deus. Ele é colocado em primeiro lugar e colocado antes para receber a recompensa antes, para levar um pedaço de pão para casa. Aquela moeda de prata traduz a palavra grega que temos no Evangelho, denário, e o denário era o salário de um dia de trabalho, e com um dia de trabalho o trabalhador podia alimentar a sua família. E Deus se preocupou com os últimos. Que essa bondade de Deus possa encher também o nosso coração e a nossa sensibilidade para no mundo de hoje que é tão necessário. Vamos abrir então agora o nosso coração à fé, crermos no Evangelho, desde a Bíblia, vamos ler essa palavra